Universo Épico no ar, mais uma edição. E hoje nós vamos falar sobre filme. Tá aqui comigo o Elcio. Tudo bem, Elcio? Tudo bem. Tudo jóia. E a Moara. Tudo bem? Bom, tudo bem, e você? Tudo jóia. E nós vamos falar sobre um filme que eles estão participando, 32 Pomona. E já para começar eu quero saber, né? Vamos falar sobre a sinopse. Do que se trata a história? Conta pra gente. Então, o 32 Pomona é um filme que, assim, primeiro ele foi inspirado na série Arquivo X, né? Ele tem como fonte de inspiração. O filme ele conta a história de uma investigação, né, de uma cidade pequena que se chama Esmeralda, e essa cidade acontece um suicídio coletivo de uma seita chamado Paraíso Perdido. E é uma cidade pequena que nada acontece. Eu sou o delegado de lá, extremamente pacato, né, nada acontece, né? E de repente vem a Moara, que faz um personagem já com uma outra detetive. Ela tem um outro conhecimento, é uma pessoa de uma cultura muito maior, né? E os dois vão investigar o que está acontecendo, até eles chegarem de sumiço de uma pedra, e essas pedras fazem parte do asteroide, isso é real, né? Que aconteceu, foi descoberto em 1800 e não importa o restante. Chama 32 Pomona, que foi quem descobriu, colocou o nome. Então o filme tem essas referências. Então, a partir dessas pedras, desse asteroide, e essas pedras são pedaços desse asteroide, né? E aí existe toda uma conspiração das pessoas procurarem por essas pedras, né? E assim, a seita, ela tem o suicídio coletivo por conta que ela acreditava que essa pedra protegia eles, né? Protegia a seita. Então há toda uma conspiração, uma busca de poder por essas pedras. Então o filme ele vai andando nessa forma, né? Ele é bem o tempo todo investigação, né? E assim é bem interessante que são dois detetives, um extremamente, né, pensante, inteligente, né? E o outro mais pacato, mas mais intuitivo. O Elcio e a Moara são protagonistas no filme e eles estão representando o Rodrigo Ottaviano, sim, que é o diretor, né, do filme, e diretor, editor, faz tudo, né? Tudo, né? Na verdade, assim, aquilo que eu falei para você, que a gente estava conversando, né, que o filme, quando você vai assistir um filme nesses tempos de hoje, né, você vê 5 a 10 minutos de crédito, né? Às vezes tem músicas inteiras, mais de uma música, porque é muita gente envolvida, né? E a grande pegada do 32 Pomona, primeiro, é um filme completamente independente, né? E o diretor Rodrigo Ottaviano, que já tem um filme que já está passando, que passa aqui na TV Câmara, que é O Homem que Sabia de Menos, verdade, né? Isso mesmo. Ele está sendo filmado em 4K e ele está fazendo absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, é câmera, claquete, edição, efeitos de CGI, né? O roteiro, é tudo dele. Moara, conta pra gente, né? Como é que foi a parte de seleção dos atores? Essa parte, vocês tiveram que fazer um teste? Ele conheceu um pouco do meu trabalho. Na verdade, eu devo isso ao Elcio, sou muito grata a ele, que é uma pessoa que eu amo muito, que eu comecei a fazer teatro com ele que me ensinou, ele foi meu diretor quando eu era adolescente. Na Jorge Andrade. Verdade. Então, você também trabalhou lá, eu né? também. É um lugar muito maravilhoso que a gente fez parte e tal. E o Elcio trabalha já com cinema e curta-metragem e tal, e conhece o Rodrigo. E ele fez um outro filme, na verdade um curta, que acho que foi O Homem que Sabia de Menos. Isso. E aí me indicou para o Rodrigo para o próximo filme, e o Rodrigo viu uns trabalhos meus e me chamou. E então a gente daí fez essa parceria e está sendo maravilhoso, assim, filmar com o Elcio, ser a parceira dele nesse filme, né? Esse personagem que sai de São Paulo, uma detetive da Polícia Federal, que vai para Esmeralda para investigar essa série de mortes que aconteceram e procura o detetive da cidade, né? Que é ele, que é... O delegado, né? É o delegado, mas é tudo, né? Nas cidades do interior, acho que de antigamente, não sei se hoje é assim, mas era um delegado que é detetive, que é tudo, né? Que conhece tudo ali. E eles partem para essa busca do motivo das mortes, dos mistérios dessas pedras.
e das coisas que se passam também em outros países, né, que tem ligação com essas mortes, né, na Índia, na Espanha, né, Marrocos, Egito. Croácia, né? Croácia, e isso tudo o Rodrigo foi filmando nesses lugares também com atores dos lugares, né? Então ele escalava um ator indiano para fazer a parte na Índia, um ator marroquino teve, né? Também. Um norte-americano, uma menina que é uma atriz, a Magda, que é de Campinas, mas por coincidência estava na Espanha, então ele filmou na Espanha, filmou comigo uma cena aqui em Campinas e agora ela foi para a Espanha morar. Tem o Harry, como que ele chama? O Barry. Barry. Mas que é norte-americano, ele filmou aqui também, filmou, não sei, filmou fora. Não, só no Brasil. Só no Brasil? Ah, tá. Mas é porque ele foi embora também. Tá? Só para eu entender, as histórias, as pedras, elas estão espalhadas pelo mundo. Sim, sim. Mas as histórias do indiano, dos brasileiros... Todos têm uma ligação com a pedra. Estão conectados. Estão conectados. Todos estão conectados. E assim, e cenas... E o filme, assim, ele foi filmado são 5 países, né? Croácia, Espanha, Marrocos, Egito, Brasil... Estou esquecendo de mais alguma? Eu falei Índia já, né? Índia. E a Índia. São 6, né? 6. Contando com o Brasil, 6 países, né? E como eu disse, filmado totalmente independente, né? E assim, e o filme, a trama toda, ela vai se desenrolar, assim, Brasil e todos os países conectados, né? Uhum. Como você lembra dos filmes do 007, né? Que você vai em tudo quanto é país, né? Ou mesmo Missão Impossível, né? Então, ele não tem uma pegada de filme de ação, não. Ele é um filme de ficção científica brasileiro. Não, inclusive, até a parte de computação gráfica, ele também vai fazer. Toda a parte de CGI, é ele que vai fazer, né? A finalização. Então, assim, é claro que o Rodrigo teve, assim, muitas inspirações, ele é autodidata, é uma pessoa que pesquisa muito, 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 e assiste muitos filmes, né? Tem muitas referências, as referências de Hitchcock. Hitchcock, ele usou muito nome que sabia de menos, né? Ele tem muitas referências, né? Sérgio Leone, para ele é uma grande referência. O próprio Chris Carter, que criou a série Arquivo X, também é referência para ele. Então, assim, ele tem muitas referências, né? E, em cima disso, ele está produzindo um filme e que quem fez isso há muitos anos atrás foi o Roberto Rodrigues, que fez o El Mariachi dessa forma. Na época, com $7.000 ele fez o filme. Então, a produção é totalmente dele. E como é que foi, né, o nascimento, a criação, né? Porque nós estamos em 2019, ele ainda está gravando algumas cenas. Sim. Mas esse projeto é um projeto antigo. Sim, ele começou em 2015 o projeto, né? Ele teve uma pausa porque nas primeiras filmagens que ele fez, acho que foi na Índia, não sei se foi na Índia ou foi no Egito, ele teve um problema de saúde lá, muito grande na perna, e que interromperam as filmagens por um tempo até ele se tratar. Então foi assim, ele pegou um problema muito sério lá, entendeu? De uma doença, entendeu? Que ele tratou, né? E que interromperam as filmagens. Nós estamos já filmando as cenas, quase estamos finalizando, e ele volta ainda no final do ano para pegar mais algumas cenas, acho que na Índia, se eu não me engano. A parte de criação da personagem, como é que foi? Ai, olha, eu acho que eu dei uma olhada no Arquivo X mesmo, na personagem, que falam, não faça isso, mas eu fiz. Porque eu acho que você pega o ar da personagem, assim. Mas eu fui criando também a partir das minhas vivências e do que como eu faria se eu fosse aquela personagem, se eu fosse viver aquilo. E como foi uma coisa feita de uma forma diferente, inclusive o roteiro, a gente também não recebeu o roteiro, a sinopse toda, né? Não, nós recebemos o roteiro por partes. Então a gente não sabia. Nós não temos uma sequência da história. Teve um mistério também na criação do personagem, tudo isso. E a gente espera que o resultado fique bom, mas o Rodrigo está dizendo que está ótimo. E ele não deixa passar se não ficar excelente para ele. E ele também, além de diretor de fotografia, ele faz tudo. Então, geralmente nos filmes,
nas produções maiores, tem uma pessoa que prepara o elenco, né? Então, o Rodrigo mesmo é que dá os toques, olha, acho que pouca coisa, muita coisa a gente acabou pegando, mas muita coisa também ele vinha e falava, olha, assim não tá tão bom, assim é melhor, aqui eu quero que ela faça assim, antes mesmo de fazer a cena, a gente ia conversando, a gente ia gravar, filmar, né? Íamos nós três, às vezes, no carro, ele ia dirigindo e ele ia falando como que ele queria a cena, assim, na hora, e a gente fazia, e foi muito interessante. E uma coisa que eu achei maravilhosa, assim, foi sem querer, de verdade, que aconteceu, e acho que isso é meio natural mesmo, né? As primeiras cenas que eu fiz com o Elcio, que eu conheço e tem até uma cena que a gente fez agora há pouco tempo, que a gente se conhece. Uma das cenas que a gente se conheceu, a gente fez agora há pouco tempo. Mas foi meio que numa ordem cronológica mesmo. Então, a gente tinha uma certa distância um do outro, porque são personagens muito diferentes, né? O meu é mais toda certinha, tal, o dele é completamente fuma não, nada contra quem fuma, mas assim, ele vive mais, ela é mais certinha. E conforme foi passando o tempo, a gente foi criando uma sintonia sem querer. E aí tem uma cena que a gente fez no circo, que é muito engraçado. Eu falei, Rodrigo, acabou a cena, eu falei, Rodrigo, vamos ter que fazer de novo, porque parece que a gente combinou, porque a gente olha do mesmo jeito para a pessoa, aí a gente vira para o mesmo lado, mas tudo assim, uma sintonia impressionante. Ele falou, não, mas tem tudo a ver, porque vocês vão se aproximando e vocês vão começando a ter uma relação mas muito legal, e é uma coisa que aconteceu sem querer, né? Foi muito legal mesmo. Ô Elcio, você já fez quantos detetives ao longo da carreira? E qual é a diferença? Qual é a diferença para esse novo? Porque no Homem que Sabia de Menos, você tinha ali um detetive, né? E qual é a diferença da criação para esse novo personagem? Então, na verdade, detetive mesmo, eu acho que esse é o terceiro que eu faço, né? Eu fiz um delegado, bem assim, forte, numa série, chama Polícia S.A., e fiz com o Rodrigo, o Homem que Sabia de Menos, e agora estou no 32 Pomona. Esse personagem, eu acho que assim, ele tem mais camadas, e eu tive até mais tempo para criar essas camadas, né? Então ele tem uma história, né? Então foi diferente, sim, porque ele é mais pacato. Ele não tinha a inteligência, né, do homem que sabia de menos, né? De menos é ótimo, né? Que realmente ele achava que sabia tudo, não sabia nada. Mas eu acho que esse personagem, ele é um pouco mais puro, passa essa pureza, né, pelo próprio lugar que ele mora. Mas o filme, eu vou dizer uma coisa para você, tem viradas assim, a gente chama no cinema de twister, né? Ele tem muitas viradas, né, desses personagens. E para mim foi muito bacana mesmo, esse detetive que não tem nada a ver com o anterior e com os outros, né? Justamente por isso, porque ele tem mais camadas, tem mais histórias, e no longa você consegue fazer mais isso, né? Você tem mais tempo para isso. Vamos fazer o seguinte então? A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai continuar falando sobre o filme logo mais. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico. Aqui comigo o Elcio e a Moara. A gente segue falando sobre o filme 32 Pomona, né? Então, o que eu queria saber agora? O filme começou lá em 2015, né? A preparação do Rodrigo. E, bom, a partir do momento que vocês começaram a filmar, como foram as filmagens aqui na região, né? Bom, as filmagens, como nós filmamos na região de Campinas, né? Várias cidades, vários locais, tudo filmado em locação. Nós não temos nada de cenário criado, nada. É tudo locação. Por isso que a produção se torna muito mais difícil. Por conta dessa coisa de locação mesmo, de você trabalhar, depender de barulho externo, entendeu? Nós gravamos agora, a semana retrasada, num estacionamento de caminhões. Misericórdia, entendeu? Assim, barulhos, né? Você tem que ter um nível de concentração muito grande quando você trabalha em locação.
E isso não foi só aqui no Brasil, né? Na Índia, pô, o Rodrigo gravou uma cena importantíssima no filme na estação de trem na Índia, né? Então, sabe, todas essas cenas filmadas nesses lugares exigiram um nível de concentração e um nível de paciência para os atores muito grande, né? E para ele também. Muitos lugares assim, quando você filma com muita gente, a gente olha para a câmera, isso é complicado, né? Eu acho que o Rodrigo é louco, entendeu? Assim, é deliciosamente louco, né? Podemos falar, né? Inclusive, a cena do dia que a gente gravou num lugar cheio de caminhões, que tinha, ele usa muito drone para filmar. Depois que ele faz as cenas, ele faz a imagem aérea e tal. E ele, às vezes, ficava assim, não, só tô torcendo para aquele caminhoneiro lá de longe não olhar para a câmera. Então, porque você fica olhando para o drone, né? Então, mas aí acabava dando certo. Mas são várias coisas que a gente teve que, assim, passar e tal, mas que faz parte com essa coisa do som, que às vezes pode vazar, ou pessoas falando. A gente fez uma cena num bar há pouco tempo, Paulínia lá, né? Uhum. É um barzinho. Paulínia. Paulínia, bem isolado, assim. E a gente pediu pro dono do bar, a gente fica chateado também de amolar as pessoas, né? Pra tentar falar baixo, tal. Mas aí chegavam pessoas, foi chegando perto, era domingo, a gente foi cedo, mas aí chegando perto do meio-dia, começa a vir aquele pessoal que gosta de ir pro bar, tomar uma cachaçinha antes de almoçar e tal. E aí eles tinham uns que falavam alto, e aí às vezes eu falava, deixa eu falar com eles, não, calma, porque pode ser chato. Eu falava, meu Deus, então a gente ficava tentando ver uma hora que eles paravam de falar e dava certo e a cena saía. Cachorro latindo, galo cantando, aquela coisa toda de E aí às vezes não está mais cantando, dá erro de continuidade. De se gravar em externa, exatamente, né? Então assim, mas olha, Michel, é um filme, né, assim, é um filme de ficção científica brasileiro, né, totalmente independente, não é uma coisa comum, tá? Eu acho que nós temos temos poucos filmes de ficção científica, poucos. E a barreira, né, da língua? Então, o filme é falado em inglês e é falado também em português, né? Então as cenas, né, obviamente gravadas fora do país, vai ser em inglês, então claro que vai ser legendado, né? E as cenas da Índia não foram em... Índia, Espanha, é que na Índia assim, se tem um inglês, né? Uhum. Na Espanha, como era uma atriz brasileira que estava na Espanha, entendi, então se falou em português. Então assim, nisso ele vai saber, ele soube, está sabendo, na verdade, conduzir bem legal, né? E assim, é um filme grandioso, porque as tomadas do Rodrigo são tomadas grandes, né? E as referências dele é Sérgio Leone, né? Quando você pensa em Sérgio Leone, você pensa em Era Uma Vez no Oeste, aqueles planos enormes, né? O clássico Laurence da Arábia, né? Então assim, essas são as referências do filme. Ele está fazendo uma fotografia assim, foi filmado em 4K, que assim, na verdade não é uma grande novidade mais hoje, mas é uma qualidade que quando você filma, você tem que ter para você editar não é fácil, sim, porque é pesado, né? E filmado sem grandes estrelas. São atores da região, mesmo fora do país, entendeu? Isso eu acho bem bacana. Você confirma, Moara? Sem grandes estrelas? Olha, com exceção de mim, por enquanto não são grandes. Mas assim, mas uma coisa que é legal, Michel, porque é o seguinte, tanto eu quanto a Moara, a gente vem de uma experiência bem legal, né? A Moara já fez várias novelas, o 32 Pomona, entre cinema e televisão, eu acho que é o meu projeto número 53 entre cinema e televisão. Então, a gente vem trazendo essa bagagem também pro filme do Rodrigo, assim como outros atores também. Entende? O que o cinema representa pro ator? O ator que faz teatro, novela, série, cinema. Eu vou dizer o Elcio, né? O Elcio, porque pro Elcio, que nasceu no teatro em 79, tá? Não importa que idade, tá certo? Quando eu descobri o cinema e a televisão, né, a câmera, né, eu criei uma paixão assim avassaladora. A ponto assim, adoro o teatro, mas a minha grande paixão é o cinema, porque lá eu descobri que as interpretações eu não preciso fazer nada grande, entendeu? E por fazer algo pequeno, em termos de ser, sabe, teatro você precisa ser um pouco maior, né? Cinema quanto menos, melhor, entendeu? Eu acho que esse quanto menos, melhor,
consegue trazer coisas de você, sutilezas, emoções, que você traz isso com muito mais verdade. Eu tô com um caso assim interminável com o cinema. Eu tenho um caso com o cinema. Eu tenho um caso com a câmera, entendeu? E você, Moara? Olha, eu acho que o teatro, assim, o Elcio acho que tem muito mais tempo de teatro que eu, mas o teatro para mim é uma terapia realmente, assim. Eu tô até agora pensando seriamente em voltar a fazer teatro porque me dá uma sensação mesmo maravilhosa de... Agora, o cinema também é encantador, tem é tudo muito legal. E é engraçado que eu já vi atores muito bons, tanto em cinema quanto em TV, claro, atores que quase não mudam a interpretação, isso é raro, mas que têm a mesma qualidade de cinema, TV e teatro. E tem atores que eu já vi muito bons em cinema e ruins no teatro, e na TV ruins ou bons. Então não tem essa ordem, né? Às vezes o ator consegue ser... Eu conheço um ator que é muito genial no teatro e na TV já não acho que fica tão bom porque ele não consegue dar essa diminuída que ele falou, né? Então são veículos diferentes mesmo. Às vezes ele fala, a gente tem que virar a chavinha, porque às vezes quando a gente vê, a gente está mais televisão ali, a gente fala, não, peraí, ainda tem essa diferença, mesmo de cinema para TV. São 3 chavinhas, né? São 3 chavinhas, porque televisão também é uma outra chavinha. Né? Eu acho que a mais contida, na minha opinião, é o cinema. Eu acho que você usa menos técnica, né? No cinema é difícil, no cinema você precisa da verdade. A câmera pega, se você tiver um pouquinho de falsidade, assim, você já fala, nossa, parece que tá fazendo novela, você já fala, não é... Precisa ter tanta verdade, acho que a câmera pega, se eu olhar, parece que pega a sua alma, não sei explicar. E tudo muito ampliado, né? Tudo muito ampliado. E assim, é um prazer, né? Assim, eu descobri esse prazer. Então, assim, eu acho que hoje eu não posso me considerar, eu sou um homem de formação, ator de formação teatral, mas eu sou um homem de cinema hoje. Mas o Elcio aqui, uma coisa que é legal lembrar, ele foi dono do Cinema Paradiso aqui em Campinas. Cine Paradiso. Cine Paradiso. Acho que foi lá que eu peguei 27 anos vendo filmes bons. Cinema, como que chama? Cinema de arte, né? Cinema de arte, que tinha no centro de Campinas, maravilhoso. Então ele já pegou a... Que hoje a gente tá carente, né? Sim, não, Campinas tá horrível. Desculpa, mas a gente nunca teve uma situação tão ruim para cinema em Campinas, né? E você vê uma cidade que está se produzindo tanto cinema, tem muita gente boa, sabe? Vim ontem de um festival lá em São José dos Campos, fui com o filme Boneca, que a gente já esteve aqui, sim, né? Sim. E festival de terror. Então acho que o cinema, né? Tô curioso para assistir. E olha, o filme aconteceu lá, viu? Aconteceu mesmo. E tá indo daqui 2 semanas para Holanda. Que legal. No festival, e tá entre os 5 finalistas. E eu tô concorrendo com atores que fizeram Game of Thrones, fizeram aquela série Spartacus. Eu tô no meio ali. Então, assim, eu acho assim que Campinas está se produzindo, assim, ainda isoladamente, tem muita gente produzindo, e vários estilos de filme. E isso é bom que está pegando muitos atores da região, isso é muito importante. Nós temos muitos talentos aqui, né? Acho assim, claro, que quando se faz muita coisa, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? E eu acho que se fazer coisa boa, a principal coisa é você ter referência. Eu acho importantíssimo, eu acho que ator tem que assistir cinema, teatro, em exposição, ator tem que se reciclar o tempo todo. Tem que consumir. Tem que consumir, porque o consumo dele é a energia, é o aprendizado, é aquilo que ele vai imprimir nos próximos filmes. E isso o Rodrigo faz. O Rodrigo, assim, ele assiste uma mesma cena milhares de vezes e as referências dele são grandes referências. E ele é um amor, ele é delicado para falar com a gente, ele é uma pessoa boa. É uma ótima pessoa mesmo, honesta, maravilhoso. Eu estou no 2º filme dele, né? Assim, até como protagonista, né? Eu fico muito feliz, né, dele me dar essa oportunidade e fico muito feliz de trabalhar com um diretor tão sensível e assim, e um diretor que não gosta da exposição. Ele não gosta da exposição. Eu já ia falar agora, pra gente tentar trazê-lo. Achar o Rodrigo é uma agulha no palheiro, entendeu? Eu brinco, porque eu tenho umas fotos, depois eu posso passar pra vocês. O Rodrigo existe mesmo? Tem aquele filme Simone, né? Lembra? Todas as vezes que a gente a atriz é virtual, né? Não, todas as vezes que a gente vai filmar, eu faço uma selfie assim, pego o Rodrigo assim de fundo
Ele fica... Aí, a última vez eu fiz no carro, ele baixava com o boné na cara, eu punha assim a mão, mas a hora que ele tira a mão, eu tiro. Mas tudo bem, ele fica um pouquinho bravo, mas eu lembrei de uma coisa engraçada que você falou de bastidores, que a gente foi filmar numa casa, num sítio, não é abandonado, é um sítio, mas assim, tinha bastante morcego na sala e eu não sabia. Daí a gente entrou na sala, eu falei, ai, bom, aqui dá pra eu sentar e tal. De repente começou a passar uns negócios, eu falei, mas o que são esses pássaros? Eu falei, não, são pássaros, meu Deus. Morcegos. Aí eu fiquei desesperada, aí eu saí e falei, não, aqui eu não fico mais. Aí eu entrava no banheiro, não tinha forro, eu falava, meu Deus, vai entrar um bicho aqui, pelo amor de Deus. Mora, para de ser fresca. Né? Então a gente fica, mas depois deu tudo certo. Daqui quanto tempo a gente vai poder Então, o Rodrigo acredita que o filme em 2020 está começando a circular, porque a ideia dele é circular em festivais, né? Tentar pegar um que a gente chama de pedigree, né? Nos festivais. E essa é a ideia, para depois o filme ser negociado. Primeiro semestre ainda? Então, não sei, eu acredito que é segundo semestre de 2020 por conta dessas cenas adicionais que ele está indo para a Índia agora fazer, né, no final do ano. Né? E assim, e as filmagens, como eu te falei, depende de tempo, clima, né? Já cancelamos muitas vezes porque ele usa luz natural, basicamente o filme inteiro é com luz natural. Né? Então isso dificulta mais ainda. Sim, demais. Hoje, nós tivéssemos uma filmagem hoje de manhã, hoje amanheceu, o Primo já seria cancelado. Então, a gente cancelou muitas filmagens. Teve uma época que ficou ano passado, né, naquela cena que a gente fez com a Estela. Sim. Que ficou um tempão, ele queria uma luz, a gente ficava embaixo de um lugar coberto, mas que a luz que ele queria tinha que estar um sol muito forte, assim. Agora, uma coisa engraçada é que todos os lugares, acho que não sei se é proposital, mas tem muita coisa do trem próximo, sim, né? Sempre tem um trem próximo passando, um apito de trem, um trilho de trem. Falar de propósito, porque é muito engraçado. A cena inteira tem esse. E foi engraçado quando a gente filmou com o trem de Jaguariúna, né? Que assim, claro que nós não combinamos, nós não temos, a produção não tem cacife para deixar o trem esperando o horário que a câmera, né? A gente fez essa cena 3 vezes, aguardando o trem chegar. Então a gente ficava com o ouvido. Tá vindo o trem, é pra posição, corre lá, vamos pegar! Não deu certo porque o sol, entrou nuvens, vamos outro dia gravar de novo, entendeu? Então foi muito bacana. E com o Rodrigo é muito isso, né? A gente criou uma sintonia, essa história do caminhão que ela falou, né? Ai, podia o caminhão passar e ter aquela poeira, né? E eu percebi que ele queria isso, sem conversar. Aí eu segurei a cena, aí veio um caminhão, aí eu já fui perto do caminhão. Então assim, tem muito essa sintonia. Eu e o Rodrigo, eu criei muito essa sintonia, que nós criamos isso desde O Homem que Sabia de Menos. Eu lembro que tem uma cena nossa do trem, que o Rodrigo não planejava gravar eu perto do trem. E eu, Rodrigo, pega a câmera, continua! E ele correndo com a câmera. E teve uma cena que a gente fez, acabou sendo um improviso e ele gostou e faz parte do filme. Uma cena que ele entra no carro e a gente também, o trem tá passando naquela cena, não sei se pegou. Pegou também, pegou né? também. E tem uma outra que a gente foi gravar naquele teatro, é Cosmópolis, não é? Não, é em Cordeirópolis. E a gente foi gravar num lugar que seria o lugar em que as pessoas foram assassinadas, né? Na seita lá da história, seita religiosa. Sem spoiler. Mas o Paraíso Perdido pode saber. É o nome da seita. E tem umas casinhas ali que são da estação e tem umas crianças que moram lá. E aí a gente falou, poxa vida, ia ser tão bom se a gente pegasse... Porque aí quando ele pega o drone no final, ele pega a cena de cima, eu falei, poxa, seria muito legal se o trem passasse agora, porque o trem passa bem em frente a essa casa que é onde as pessoas morreram. Não é que o trem tá vindo? Eu falei, gente, vamos. Aí o Elcio pega o carro, porque eu tô chegando com ele no lugar, e começa a dar ré. Só que ele dá uma ré rápido, porque ele tinha que pegar o trem. A gente fez várias vezes para dar certo. E tinha umas crianças, meu Deus, uma hora que ele tá dando ré, saem umas crianças correndo. Eu falei, meu Deus do céu, se a gente atropela uma criança dessa. Aí eu falei pra menina, pelo amor de Deus, segura essas crianças aí, que a gente precisa fazer enquanto o trem tá passando. Nisso o trem, mas nunca vi trem tão comprido, que a gente dava ré e o trem passando. Eu falei, nossa, deu certo.
Meu Deus. Então, assim, aconteceram muitas essas coisas de correria, de depender da sorte, né? E isso depende também da sintonia dos atores, né? Porque nós dois trabalhamos com uma sintonia muito boa, eu e a Moara, de olhares e de um sentir o outro, até de um corrigir o outro. Elcio está de mais, está de menos, Moara, mais. A gente tem isso entre nós dois, né? E isso é muito importante, essa intimidade que você tem com o ator, né? De poder falar, de dar a sua opinião de forma delicada e uma forma carinhosa, né? Sim. Então, assim, eu acho que filmar 32 Pomona está sendo para mim um aprendizado, um prazer, né? Me sinto honrado de ser um dos protagonistas do filme e de estar fazendo um filme de ficção científica filmado. Eu gostaria de filmar fora do país, né? Para o Rodrigo Elcio, não tem cenas fora do país. Fazer, se quiser, 32 Pomona 2. Parte 2. Eu não sei como, mas enfim. Gente, muito obrigado. Obrigada a você. Mas olha só, eu quero saber o seguinte, enquanto o filme não sai, projetos de vocês? Bom, primeiro só para contar aqui, quem quiser acompanhar o filme, né? O Instagram tem o 32 Pomona filme, tá? @ 32 Pomona, e no próprio Facebook também tem a página do 32 Pomona, né? Só pra gente não esquecer da divulgação do filme, quem quiser estar acompanhando aí, não esqueça desse nome, 32 Pomona, um filme de ficção científica de Rodrigo Ottaviano, com Elcio Henriques, Moara Semeghini e Sérgio Virgílio, Estela Maris, Cláudia Menezes, né, Tom Crivellaro e um elenco enorme de estrelas da região e atores fora do Brasil também, né? E, bom, projetos, Moara. Antes de falar de projeto, eu queria lembrar de assistir o trailer do filme, que é assim bem legal. O trailer vai dar pra sentir bem o que é o filme. E projetos eu tô com algumas coisas assim, mas eu prefiro até nem falar por enquanto, porque eu sou meio supersticiosa. Deixa acontecer, né? Pra depois. Mas estou com umas coisas assim, vendo de teatro, de cinema também, tô com umas coisas encaminhadas. Se o pessoal que quiser acompanhar então, na hora que puder falar, você vai divulgar na rede social? Eu acho que eu ponho na minha rede social mesmo, meu Instagram, Moara Semeghini, e Facebook também. Perfeito. Tá bom. Meu Instagram é Elcio Henriques, o Facebook também. Meus trabalhos estão lá, eu estou com Boneca, que está viajando aí, está no seu 13º festival, está indo para a Holanda, estou feliz, estou muito feliz, é um filme de terror do Flávio Carnieri, que assim, realmente eu fiquei impressionado do que eu vi no cinema, fiquei impressionado do que eu era capaz. Vou até dar uma dica, se você ficou curioso sobre o filme, procura lá na playlist do Universo Épico, YouTube da TV Câmara Campinas, que tem um programa. Tem, especial. Tá? Para vocês assistirem Flávio e conhecerem Carnieri, um pouco, né, sobre de bonecas. A criação do filme. Perfeito. E assim, e tem isso e outros curtas que eu estou fazendo. Tem um filme para ser lançado, chama O Ano do Gato, que eu amei fazer em São Paulo, que é um curta sobre os anos 70, nas discotecas. E assim, vários projetos. Graças a Deus eu não paro de trabalhar. E tem filmes para estrear. Tem vários projetos, que eu devo ter pelo menos mais uns 5 filmes para estrear. Olha só, graças então, a Deus. O Elcio já tem carteirinha do Universo Épico. Tenho já! E já vai voltar para conversar aí com a gente e falar sobre esses filmes, combinado? Sim, sim. Moara, sempre que tiver projeto, legal. Liga pra gente. Obrigada, tá bom. Fechou? Ligo, sim. Fechou. Muito obrigado então pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a você, muito obrigada mesmo. Gente, 32 Pomona 2020. 32 Pomona, hein? Filme de ficção científica brasileiro. Ok? Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!